Saudações, jovens cientistas! Vamos continuar o nosso curso de Química Geral 2, agora com a nossa quinta aula. Vamos falar agora sobre entalpia. A entalpia é uma função de estado muito importante para a termoquímica, para os estudos termodinâmicos na química, porque ela é uma forma de quantificar o calor absorvido ou liberado desde que a minha pressão esteja constante. E isso é muito bom para os químicos, porque a maioria dos processos químicos, das reações químicas que estudamos no laboratório, elas ocorrem em sistemas abertos à pressão atmosférica. Então, a entalpia ela é definida como o somatório da energia interna mais a pressão vezes o volume. Para compreendermos essa expressão matemática, entender como vamos utilizá-la, vamos tentar entendê-la a partir da equação da primeira lei da termodinâmica. Variação de energia interna é igual ao calor mais o trabalho, onde o calor ele vai ser um calor a pressão constante. Iremos isolar o valor de Q. Então, Q vai ser igual a ΔU menos W. Sabemos que o trabalho a pressão constante, ele é o trabalho irreversível. Ou seja, ele é dado por menos pressão externa vezes a minha variação de volume. Sabemos que a pressão externa ela é igual à pressão interna no equilíbrio, então chamaremos apenas de P a partir de agora. Agora iremos desmembrar a energia interna. ΔU nada mais é do que o final menos o inicial. E iremos substituir o trabalho pela pressão vezes a variação de volume. Então temos o menos da fórmula menos do trabalho, que é menos a pressão. Então vamos ter menos a pressão vezes a variação de volume. V final menos V inicial. Ok? Então vamos repetir a energia interna. Aqui temos um joguinho de sinal que precisamos prestar atenção. Podemos fazer primeiro interno e depois externo, mas dá no mesmo. Aqui eu tenho menos com menos, vai dar mais. Mais P vezes VF, eu vou ter mais PVF. Menos por menos dá mais P aqui vezes menos, vai ficar menos PVI. Ok? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou organizar essa minha equação, juntando os finais e os iniciais. Então, eu vou ficar com o F mais PVF menos o I menos PVI. Esse sinal negativo aqui, eu posso escrever ele em evidência. Então, eu vou ficar menos o I mais PVI. Então, observe que aqui eu tenho a mesma coisa, sendo que eu coloquei o meu sinal negativo em evidência. Então, eu tenho menos o I menos PVI. De modo que a minha energia interna final mais a minha
pressão vezes o meu volume final, ele nada mais é do que a minha definição de entalpia. Então, eu tenho aqui a minha entalpia final. Da mesma forma que o I mais PVI é a minha entalpia inicial. Então, nós sabemos que final menos inicial é igual a delta. Então, isso implica dizer que o meu calor é igual à minha variação de entalpia, a pressão constante. Então, vimos que o calor, a pressão constante, ele vai ser igual à minha variação de entalpia. E isso é muito interessante e importante e conveniente para nós, porque o calor, que não é uma função de estado, a pressão constante, ele passa a ser uma função de estado, ou seja, que só depende do meu valor final e do meu valor inicial. Temos, pela nossa primeira lei da termodinâmica, que ΔU é igual a Q mais W. Podemos substituir Q por ΔH. Então, temos que ΔU é igual a ΔH mais W. E também sabemos que W, ele é o meu trabalho irreversível, porque a pressão está constante. Então, eu tenho que a minha energia interna vai ser igual a ΔH menos P ΔV. Reorganizando a equação, podemos escrever que ΔH, a variação de entalpia, vai ser igual à minha variação de energia interna menos o meu trabalho, que no caso agora é menos P ΔV. Então, menos P ΔV, igual à substituição que fizemos no slide anterior. Isso implica dizer que ΔH é igual a ΔU mais P ΔV, ou ΔU é igual a ΔH menos P ΔV. Há um sistema a pressão constante, a minha energia interna vai ser dada pela minha variação de entalpia, menos a pressão vezes a variação de volume. Então, pessoal, a variação de entalpia, ela ocorre de duas formas: através de um processo endotérmico ou através de um processo exotérmico. Esses processos são particularmente importantes nas reações químicas. Então, um processo endotérmico, ele absorve energia em forma de calor. Dessa forma, o calor será maior do que zero e, consequentemente, a entalpia, a variação de entalpia, será maior do que zero. Ao contrário, quando o processo libera energia para a vizinhança, nós temos que o processo ele é exotérmico, libera calor, libera energia na forma de calor. Então, o seu Q é menor do que zero, o calor é menor do que zero, e assim a variação de entalpia é menor do que zero. Então, quando ΔH é menor do que zero, nós temos um processo exotérmico. Quando ΔH é maior do que zero, temos um processo endotérmico. Nessa primeira equação química aqui, temos a representação do processo de combustão do gás metano, CH4, com o gás oxigênio, o O2, formando dióxido de carbono, CO2 e água no estado líquido. Nessa equação, além dos coeficientes estequiométricos, é apresentado também os estados de agregação de cada uma das substâncias e o seu respectivo valor de variação de entalpia em kilojoules.
Então, essa forma de representar a equação química, com esses detalhes e a variação de entalpia, é o que nós chamamos de equação termoquímica. Vemos que nessa primeira equação termoquímica, que representa a reação de combustão do gás metano, temos um processo exotérmico. Por que exotérmico? Porque a minha variação de entalpia, o meu ΔH, está menor do que zero. Então significa que quando ocorre essa combustão, energia na forma de calor é liberado para a vizinhança, que faz todo sentido. Todo processo de combustão ele será exotérmico, ele liberará energia. Observem também que se eu pegar essa mesma equação química e escrevê-la ao contrário, eu tenho uma nova reação química, né? Tenho a representação de um novo processo químico, que é um processo que a gente vai discutir mais adiante, que é o processo não espontâneo, certo? Ou seja, precisa ser dado energia para que o gás dióxido de carbono e a água líquida formem o gás metano e o gás oxigênio. Então, esse processo, para ocorrer, precisa absorver energia. Então, essa energia que ele absorve faz com que a minha entalpia ela fique positiva, maior do que zero. E observe também que os valores de entalpia são iguais, apenas mudando o seu sinal. Então, no primeiro processo eu tenho um processo exotérmico e no segundo processo, com a equação invertida, eu tenho a minha variação de entalpia positiva, não é um processo endotérmico. A entalpia também é uma propriedade extensiva. O que isso significa? Significa que ela depende da quantidade das substâncias que estão envolvidas. No caso das reações químicas, da quantidade de reagentes e produtos. Então, por exemplo, se eu dobro as quantidades de metano e gás oxigênio, né, dobrando também a quantidade de produtos, então a minha variação de entalpia será o dobro do processo que ocorria com apenas 1 mol do gás metano. Então, eu tenho 2 mols do gás metano para 4 mols do gás oxigênio, eu vou ter o dobro da minha entalpia. Isso é verdade tanto para mais quanto para menos, no sentido de quantidade de substância.